Churururu, churururu, chururu. Oi galera, tudo bom? Hoje estamos aqui em ritmo de carnaval, por isso eu coloquei esta caralha na minha cabeça. Apesar desse vídeo não ter nada a ver com carnaval, não sei nem o que eu tô falando nessa caralha, mas é nóis. Terça-feira de carnaval, mas tem vídeo novo no rolê. Eu queria começar já agradecendo muito vocês, todas as mensagens fofas, incríveis. Vídeo passado, né, que eu contei da morte da minha cachorra, que foi um momento muito difícil pra mim. Ainda tá sendo, gente, não é fácil. A gente vai tendo que aceitar, eu sei que ela tá bem melhor, que ela descansou. Mas eu quero agradecer muito vocês por todos os recadinhos fofos, vocês foram incríveis. Super me entenderam por não ter vídeo domingo, por eu precisar desse tempo. Então muito obrigada, eu amo muito, muito vocês. Mas eu tô de volta, até porque vocês me fazem bem, gente. Gravar é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Não é uma coisa que eu faço por obrigação, que ai, tem que ter vídeo, não, é uma coisa que eu gosto de fazer, me faz bem, então tá aqui com vocês, com certeza me ajuda a superar tudo isso. Obrigada de coração a cada um de vocês. Bora pro vídeo de hoje, mas antes de tudo, nesta caralha, óbvio que vai ter que ter o nosso amado desafio do like. O desafio do like de hoje é, você vai ter que dar um gostei, um joinha, um like nesse vídeo com a sua boca. Nossa, achei sensual isso. Porém, um pequeno detalhe, de olhos fechados. Então todo mundo dando gostei nesse vídeo com a boca, comenta aqui embaixo se você conseguiu cumprir o desafio do like de primeira. No vídeo de hoje eu vou contar fatos bizarros sobre mim. Não são poucos, gente, porque eu sou a pessoa mais bizarra do planeta. Mais esquisita da face da terra sou eu, Adriana. Prazer, a dada, é nóis. Eu sou uma dada. Eu separei aqui alguns fatos pra contar pra vocês nesse vídeo. Então vem comigo. Primeiro fato estranho sobre mim é que eu amo usar meia. Eu tô sempre de meia. E assim, gente, pode estar um calor tipo que nem tá hoje, 90 graus no rolê, eu vou tá de meia. Não consigo dormir sem meia de jeito nenhum. É meia grossa, tipo, não é meia fininha, 3/4, caralha rosa. Não, aquelas meiona bem grossa, tipo essa que eu tô usando. Essa caralha aqui, ó. Sim, eu tô de calça de pijama porque todo youtuber, caso vocês não saibam, grava de pijama na parte de baixo. É nóis. Segundo fato estranho sobre mim e bizarro é que eu gosto sempre de comer a mesma coisa. Mano! Isso é muito esquisito. As pessoas enjoam da comida, né, gente? Mas eu não enjoo. Quando eu gosto de uma comida, eu quero comer aquela comida todo dia. Às vezes até uma me fala, Dri, você vai comer de novo a mesma coisa? Eu falo, vou porque eu sou dessas. Trazer caviar com bolachas de arroz. Tá, eu não comeria essa caralha porque é ruim pra uma porra. Mas eu vou querer sempre a mesma comida. É, eu sou estranha. Terceiro fato bizarro sobre mim é que eu sou total da madruga. Eu amo a noite, eu amo a madrugada, é o horário que eu consigo raciocinar melhor. Tudo bem que eu não tenho muito cérebro, então o raciocinar melhor pra mim é bem limitado, mas ok. É o horário que eu consigo pensar melhor, que eu me animo, sabe? Eu quero fazer tudo à noite. Então desde, tipo, sair à noite, curtir o rolê, como também lavar louça, sabe essas coisas que a gente tem que fazer de obrigação? Eu odeio essa caralha. Eu gosto de lavar louça à noite, tudo que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer à noite. Sei, eu sou louca interna, Brasil, é nóis. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar em casa também, gente. Isso é uma coisa que ninguém entende. Sério, minha família não entende, eles falam, você é retardada, você tem problemas nessa caralha rosa de cérebro que você tem. Que não deixa de ser verdade. Mas, gente, é sério, eu amo ficar em casa. Amo, amo, amo ficar em casa. Eu não vejo motivo pra sair sem motivo. Pra mim, pra sair de casa, tem que ser porque tem alguma coisa pra fazer. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa na rua. Eu tenho que comprar alguma coisa. Eu tenho que ir em algum lugar. Então, sair de casa, pra mim, tem que ter um motivo. Sair por sair e falar, tá bom, tô muito tempo em casa, eu vou sair e dar uma volta. Não, velho, porque eu gosto de ficar em casa, é uma coisa que me dá prazer. E é uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem. Mas um fato sobre mim, que não é novidade, vocês que assistem meus vídeos, vocês conseguem ver, é que eu amo usar coisas no cabelo. Então, eu tenho que estar sempre com alguma coisa no cabelo, senão eu me sinto estranha, eu me sinto nua. Como se eu tivesse, sei lá, sem sutiã, sem calcinha. Sem meu cu rosa. Tem que estar sempre com essas tiarinhas, alguma coisa de gatinho, de coelho, de urubu. Eu amo usar estas caralhas, assim como eu amo usar aqueles brincões grandes. Eu sou uma pessoa exagerada. Mais um fato estranho sobre mim, eu odeio salada. Gente, eu não consigo comer salada. Tenho pavor, sabe? Que nem se eu visse um morcego na minha frente. Dependendo se o morcego for gatinho, até dá pra dar uns pegas. Não consigo comer salada. Legumes eu consigo comer, porque é uma coisa cozida. Salada, alface, pepino. Mano, como eu odeio pepino. Não consigo comer essas coisas de jeito nenhum. Mais um fato muito bizarro sobre mim é que eu só consigo dormir se eu passar lip balm, protetor labial. Aquelas caralhinhas que fica brilhando no rolê e deixa a boca parecendo que você comeu frango a passarinho.
É uma mania tão doentia que eu não consigo dormir se eu não passar um lip balm. Eu tenho estoque de lip balm, manteiga de cacau, todas essas coisas na minha gaveta. E assim que eu deito a minha bunda, tenho que passar o lip balm e dormir. Eu preciso sentir que minha boca tá hidratada, senão eu não consigo dormir. Mano, depois desse vídeo eu vou sair daqui direto pro hospício. Mas um fato sobre mim é que eu sou uma pessoa que eu prefiro muito mais me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz. Eu sou aquele tipo de pessoa que se joga nas coisas, prefere falar, beleza, não deu certo, mas eu fiz de tudo que eu podia pra dar certo. Não deu certo porque não era pra ser mesmo e é nóis. Isso vale com os meus crushes também. Eu mando mensagem, eu fico atrás, eu encho o saco. Insisto, até eu ter certeza absoluta que não tem mais jeito. Mas tem o outro lado. Posso ficar meses nessa loucura. Mas quando eu coloco na minha cabeça que não tem mais jeito, quando eu desencano da pessoa mesmo, eu não consigo voltar atrás. Demora muito pra desencanar de alguém, gente, muito. Eu fico meses ali atrás da pessoa. Mas quando esse sentimento passa em mim, quando eu, tipo, desencano de verdade, assim, passou, eu não sinto mais nada pela pessoa, pode acontecer o que for que eu não consigo voltar a gostar da pessoa. Crush, se você tá vendo esse vídeo, fique feliz que eu fico atrás de você. O dia que eu parar de te mandar mensagem, é pra nunca mais. Mais um fato bizarro sobre mim é que eu sou a pessoa mais desligada do planeta Terra Rosa inteiro. Então, por exemplo, eu tô aqui na sala gravando vídeo. Mano! Se você mudar a casa inteira, se fizer uma decoração totalmente diferente, se você pintar a casa inteira de preto com bolinhas amarelas, eu não vou perceber. Sim, eu sou desligada nesse nível. Um outro fato sobre mim é que eu fiz o meu primeiro piercing, tinha 15 anos, eu fiz escondido da minha mãe, porque minha mãe era totalmente contra essas coisas, tatuagem, piercing. Hoje em dia ela aceita que eu sou louca mesmo e é nóis. Mas foi esse aqui da orelha que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um piercingzinho aqui na orelha e eu fiz quando eu tinha 15 anos escondido dela. E qual era a minha tática pra não descobrir? Eu sempre tive cabelo comprido e eu deixava sempre o cabelo na frente da orelha pra tampar. Até quando eu prendia o cabelo, eu deixava sempre assim essa parte na frente da orelha e ela nunca percebeu que eu fiz esse piercing. Eu escondia tão bem que ela não percebia. Acho que ela foi ver que eu tinha esse piercing uns 4 anos depois. Eu sou boa na mentira. O último fato bizarro sobre mim é que eu não sei andar de bicicleta. Mano, Adriana, você é muito retardada. Quando eu era pequena eu andava naquelas bicicletas, mas com rodinha atrás, sabe? Pra você não cair no rolê. E até hoje eu não aprendi a andar de bicicleta, eu não sei. Se eu sentar numa bicicleta, a bicicleta vai pra um lado e eu vou pro outro. E obviamente eu vou cair em cima da vara de bribri. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu compartilhei várias coisas com vocês loucas, porque eu sou dessas. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu não me sentir tão sozinha, pra eu achar que tem mais loucos no rolê. Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre conversando com vocês. Eu anuncio nas redes sociais em primeira mão, então meu Instagram é @dripaz, Snapchat, canal Dripaz, e todas as minhas redes sociais estão aqui no box de informações. Então é isso, meus amores. Beijos rosas e até daqui a pouco. Tchau!